Vamos conversar um pouquinho sobre direito civil, teoria dos negócios jurídicos e os seus planos na escada pontiana? Bom, quando nós falamos sobre negócio jurídico, nós entendemos que o negócio jurídico é toda manifestação de vontade. Essa manifestação de vontade pode ser unilateral, um exemplo, o testamento, que é um ato de disposição de última vontade. Ou ainda bilateral, exemplo, uma relação contratual. Para que o negócio jurídico, anteriormente denominado ato jurídico, existir, nós precisamos observar alguns planos, que são o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia, ou elementos acidentais para que o negócio jurídico surta efeito. Quando nós falamos sobre o plano de existência, nós nos remetemos aos requisitos que devem existir no negócio jurídico para que ele exista. Agente, objeto, forma, finalidade. Agente significa que em toda relação contratual deve haver no mínimo duas pessoas, consequentemente dois polos, que são inclusive antagônicos, o polo ativo e o polo passivo, o polo do credor e o polo do devedor. No contrato de locação, por exemplo, o credor é o locador, o devedor é o locatário. Não tem como existir uma relação obrigacional de uma pessoa em relação a ela. Obrigatoriamente, nós precisamos ter os dois polos, o ativo e o passivo. E assim acontece também na relação contratual, ou nas relações contratuais civilistas, porque estamos falando sobre o direito civil. Então, credor e devedor, locador, locatário, comodante e comodatário, um contrato de comodato no artigo 579 do Código Civil, que é o empréstimo de bem infungível. Então, observe, quando nós falamos sobre agente, para o negócio jurídico, contrato existir, eu preciso ter, no mínimo, duas pessoas. Se eu tenho um imóvel e quero alugar, eu preciso alugar para uma outra pessoa. Se eu tenho um bem infungível, móvel ou imóvel, eu quero emprestá-lo, eu preciso emprestar para uma outra pessoa. Observem a necessidade da existência de uma outra pessoa. Objeto. Todo negócio jurídico, falando sobre contrato, precisa ter um ou mais objetos para compor a relação contratual. Se eu vou alugar para o João determinado bem, eu preciso especificar que bem é esse, se ele é móvel, se ele é imóvel. Se ele é imóvel, onde ele está situado, as características desse objeto, desse bem imóvel. A forma. Posso estipular um contrato através de instrumento particular ou instrumento público, a forma livre. Posso também estipular um contrato verbalmente e outros a lei exige que eu faça na forma solene, ou seja, formalmente, como é o caso da compra e venda de bem imóvel, cujo valor seja superior a 30 salários mínimos. A lei diz que é um elemento essencial à escritura pública, formalidade do ato, solenidade do ato. E a finalidade? Estou vendendo o imóvel? Estou alugando? Estou emprestando? Então, esses são os nossos requisitos dentro do plano de existência, para que o negócio jurídico exista. O nosso segundo plano aí, conforme a escada pontiana, de Pontes de Miranda, é o plano de validade. Partes maiores e capazes. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Forma prescrita ou não defesa em lei. Partes maiores e capazes. É muito importante que a gente observe a questão da maioridade. Se o agente, tanto no polo ativo quanto no polo passivo, na relação contratual, é pessoa maior e capaz. Se for pessoa menor, absolutamente incapaz,
vai haver a necessidade da representação dessa pessoa na relação contratual. Se ela for relativamente incapaz, a assistência. Se for pessoa absolutamente incapaz, sem a devida representação, o negócio jurídico é nulo. Se for pessoa relativamente incapaz na relação contratual, sem a devida assistência, o negócio jurídico é anulável. Objeto lícito, amparado pela lei. Possível, ele tem que existir. Lícito, amparado pela lei. Possível, deve existir. Determinado, eu tenho que especificar o objeto. Ou determinável, exemplo, futura colheita. Forma prescrita ou não defesa em lei. Uma forma que esteja prevista no Código Civil, na lei. Que não seja proibida por lei. E, por fim, nós temos aí o plano de eficácia, ou elementos acidentais do negócio jurídico. Esse plano nos remete aos seguintes requisitos: condição, termo e encargo. A condição é uma cláusula que subordina o negócio jurídico a determinado evento. A condição pode ser resolutiva, pode ser suspensiva. Um exemplo de condição resolutiva. A mãe que promete ao filho continuar pagando-lhe uma mesada. Não é uma pensão alimentícia, é uma mesada. Até que ele se case. Condição suspensiva. Existe uma suspensão, uma condição aí, para que o negócio jurídico tenha eficácia, seja cumprido, surta efeito. O pai que promete à filha dar-lhe um carro se ela passar no vestibular para direito. Se ela passa no vestibular, quando ela passar, ela vai ganhar um carro. Se não passar, não ganha um carro. Então, condição suspensiva. Passou no vestibular para direito, o negócio jurídico começa a surtir efeito. A entrega do carro. A filha vai receber o carro. O termo. Nós temos aí o termo inicial e o termo final. O termo que designa um evento certo, ou uma condição que demonstre, que indique o início ou a conclusão daquele negócio jurídico. Exemplo, vou alugar o imóvel para o João pelo prazo de 1 ano. Então, na data de hoje, 22 de agosto de 2024, ao termo inicial, até 22 de agosto de 2025, está em vigência o nosso contrato de locação. Um outro exemplo que vincula a questão de condição. Num contrato de comodato, que é um empréstimo de bem fungível. Vamos imaginar que eu vou emprestar o meu bem fungível, meu bem imóvel, poderia ser móvel, tá? Mas nesse exemplo, bem imóvel, para a Ana. Ana, eu vou emprestar o meu bem imóvel para você, na cidade de Goiânia, enquanto você estiver fazendo um tratamento de saúde. Nós não sabemos quando vai terminar esse tratamento de saúde. Mas uma coisa é certa, quando terminar, ela tem que me devolver o imóvel. O encargo. O encargo significa uma condição. Lembra muito a questão da condição, né? O encargo ou modo. Exemplo. Você, aluno ou aluna, só vai ganhar uma bolsa de estudos integral se você tirar as melhores e maiores notas em todas as disciplinas durante o semestre de 2024/2, as disciplinas que você está cursando, que você está matriculado. O aluno que tirar todas as melhores notas, consequentemente as maiores, ganhará uma bolsa de estudos no valor de 100% integral. Então, mas você precisa passar. Essa é a condição para você ganhar a bolsa. Esse é o encargo para você ganhar a bolsa. Você só ganha a bolsa desse modo, tirando as maiores notas durante todo o semestre, em todas as disciplinas que você cursa. Fica a dica. Para a existência, a validade, a eficácia dos negócios jurídicos, nós precisamos observar esses 3 planos, designados na escada pontiana, de Ponte de Miranda. Então, nós precisamos observar todos esses planos, todas essas situações, para que o negócio jurídico exista, tenha validade e surta efeito. Fica a dica para o exame da OAB.